Aleluia, irmãos. Hoje é o terceiro dia do nosso jejum, 21 dias na presença do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é a visão de Cristo glorificado. Esta é a única descrição do Senhor Jesus que encontramos em toda a Bíblia. Os evangelhos falam de sua obra, mas nada se diz a respeito de sua aparência. Tal qual ele é hoje, nós também seremos um dia. Ele é o primogênito e nós somos os demais filhos de Deus. Aquele que está no meio das igrejas locais. Lá em Apocalipse 1,13 diz: "E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro." Aqui a palavra de Deus faz uma descrição do Senhor Jesus. No versículo 13, João diz que ele está no meio dos candeeiros. Os candeeiros entre os quais o Senhor foi visto representam as igrejas, conforme o versículo 20. O mistério das 7 igrejas, ou o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Candeeiro é um candelabro com 7 lâmpadas. Conforme a palavra do Senhor, ele está passeando no meio desses candelabros. Sua palavra revela também que os candelabros são igrejas locais. João viu apenas 7 candelabros, representando 7 igrejas. Porém, naquela época existiam muito mais do que as 7 igrejas mencionadas. 7 é um número simbólico, significa que essas 7 igrejas representam todas as outras. E o Senhor Jesus glorificado foi visto caminhando no meio das igrejas, passeando por elas, cuidando e apacentando o seu povo. A igreja tem 2 aspectos: o da igreja invisível, universal, e o da igreja local. A igreja invisível é a reunião de todos os santos que formam o corpo de Cristo. Ela é expressa através das igrejas locais, que são as comunidades espalhadas pelas cidades do mundo inteiro. Apocalipse diz que cada igreja local é um candelabro. Lá lemos que Deus é a luz, Cristo é a lâmpada, e a igreja local é o candelabro que sustenta a lâmpada. Aleluia! Somente a igreja pode sustentar a luz de Deus. Ele não tem outro instrumento na terra. Ele pode usar qualquer coisa. Entretanto, é a igreja que sustenta o seu testemunho. O candelabro era feito de ouro maciço sem emendas. Era inteiriço e tinha 7 hastes. No Velho Testamento, o candelabro simbolizava o Espírito Santo. Agora ele simboliza as igrejas. A igreja hoje é a botija de azeite. Na ponta de cada haste do candelabro havia uma lâmpada que queimava com azeite. Essa lâmpada é Cristo e a luz é o próprio Deus. A igreja é o candelabro que está sustentando o testemunho da luz de Deus em Cristo na terra. Cada igreja local é um candelabro e o Senhor Jesus está passeando no meio delas. Isso significa, com o seu olhar perscrutador de fogo, ele está protegendo e apacentando essas igrejas. Aleluia, glória a Deus por isso. Escrevendo para a igreja de Éfeso, o Senhor manda que ela se arrependa de suas obras, senão o seu candelabro seria removido. Quando a luz do candelabro apaga, este perde o sentido de existir e o Senhor o remove. Os candelabros eram todos iguais. Isso nos mostra que o padrão de Deus para as igrejas é o mesmo. 2 igrejas cheias do Espírito se parecem muito porque os candelabros são todos iguais. O material do candelabro, o material do qual o candelabro é feito é o ouro. Na Bíblia, ele simboliza a natureza e a glória de Deus. O fato de o candelabro ser feito de ouro nos mostra que somente será a igreja se ela tiver o ouro da presença da glória de Deus. Como o candelabro, cada igreja é simbolicamente ouro maciço. Aleluia. O Filho do Homem. Apocalipse 1,13 diz: "E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro." O Senhor Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Há uma visão equivocada no meio da igreja, segundo a qual, depois da ressurreição, Jesus tornou-se apenas Deus. Isso não é verdade. Há um homem sentado à destra de Deus. E esse homem que ali está sentado também é Deus. Ele está lá para mostrar que, como ele é, nós seremos também um dia. Essa é a nossa esperança.
Depois de glorificados, seremos tal qual ele é. Há um homem no céu e filhos de Deus sobre a terra. É vital para nós hoje sermos chamados filhos de Deus, porque não somos deste mundo. Todavia, precisamos declarar que Jesus é o Filho do homem e não apenas Deus, porque ele é a primícia, o primogênito, o nosso irmão. É vital reconhecermos que Jesus veio em carne e se tornou o Filho do homem. É importante reconhecer que ele veio em carne porque para que a redenção da humanidade pudesse acontecer, era necessário que o sangue de um homem perfeito fosse derramado. Se Jesus não veio em carne, então ele não era homem. Se ele não era homem, não derramou o seu sangue. Se o seu sangue não foi derramado, então o homem não foi redimido. Se o homem não foi redimido, não temos esperança e nem salvação. Graças a Deus, porque ele se tornou o Filho do homem e nunca deixou de ser o Filho de Deus. É Filho de Deus e Filho do homem. Somente ele pode fazer a ponte e a reconciliação entre Deus e os homens. Aleluia. Como homem, pode pegar em nossas mãos e como Deus, pode pegar na mão de Deus e assim fazer a reconciliação. Somente alguém que é homem e Deus ao mesmo tempo poderia fazer isso. Ele também é um sacerdote. Verso 13 também diz, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essas vestes talares são vestes sacerdotais. Ainda que em Apocalipse não se mencione nenhuma vez que Cristo Jesus está ali como sacerdote, sabemos que o fato de estar vestido com vestes talares, as vestes sacerdotais, identificam-no como sacerdote. O Senhor Jesus está na glória intercedendo por cada um de nós como sacerdote, ministrando diante de Deus em favor de sua igreja, como advogado. 1 João 2,1 diz, se porventura alguém pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. O sumo sacerdote que está passeando no meio dos candeeiros é o nosso advogado, capaz de compreender a nossa aflição. Ele é capaz de compreender as nossas lutas, porque um dia se fez homem e foi tentado em todas as coisas. No entanto, nunca pecou. Quando no meio da tentação o pecado assediá-lo e você se vir envolvido no meio de um redemoinho, clame por socorro. Ele pode socorrê-lo em sua tentação. Ele tem uma cinta de ouro no peito. Em Cantares, o Senhor é apresentado como aquele que é o amado, o noivo que está pronto para o casamento. Mas em Apocalipse, ele se apresenta como sumo sacerdote, cujos cabelos são alvos como a lã, tendo o peito cingido com uma cinta de ouro. Cingir significa fortalecer para o trabalho e o peito aponta para amor e cuidado. O Senhor, portanto, com amor, cuidado e firmeza, nos apacenta como nosso sacerdote. Seu cabelo é alvo como a lã. No verso 14 do capítulo 1 de Apocalipse, diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. No livro de Cantares, o Senhor Jesus é retratado com cabelos pretos como o corvo, simbolizando a juventude, o vigor, a força e o poder do Senhor. Todavia, em Apocalipse, o Cristo glorificado tem cabelos brancos, simbolizando sua eternidade. Também os seus olhos são como chamas de fogo. Cantares diz que os olhos do amado são como os das pombas, um olhar singelo e doce. Apocalipse, porém, diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. O fogo significa julgamento. Os olhos sondam e vasculham. O fato de os seus olhos serem como fogo significa que nada fica oculto diante de Deus, que tudo vê. A motivação, coração, atitude. Não ocultemos nada de Deus, porque os seus olhos, como chama de fogo, vasculham tudo e eles estão sobre a sua igreja. Ele está caminhando entre os candelabros de ouro. Os olhos do Senhor estão voltados para cada igreja local. Isto é algo muito sério, porque tudo o que está escondido virá à tona. O que hoje está oculto será manifesto, e o que falam cochichando nos quartos será ouvido nos telhados. Seus pés como bronze. Verso 15. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Na Bíblia, o bronze simboliza o julgamento de Deus.
Há muitos materiais com sentido simbólico na palavra de Deus. O ouro simboliza a glória e a natureza de Deus. A prata nos fala da redenção. Entretanto, o bronze simboliza o julgamento e o juízo de Deus. Observe que no tabernáculo de Moisés, o lugar santo e o santo dos santos eram completamente feitos de ouro, porque apontam para a intimidade e a comunhão com Deus. Realmente, no átrio, tudo era de bronze, por causa do julgamento do pecado feito por meio dos sacrifícios de animais. Os pés do Senhor são de bronze porque Ele mesmo executará os justos juízos de Deus, e seu andar foi provado, o que o qualifica para julgar. O Senhor, com os seus pés, esmagará o lagar da ira de Deus, como quem esmaga uvas. Ele executará o juízo de Deus e esmagará a cabeça da serpente. Apocalipse 19:15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na palavra de Deus, os pés nos falam de apropriação. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Josué 1:3. Disse o Senhor a Josué: quando pisamos, estamos nos apropriando, tomando posse. Por outro lado, os pés também eram uma forma de sujeitar e dominar. Quando os reis eram subjugados, simbolicamente o vencedor pisava-lhe no pescoço. Era uma maneira de dizer: você agora está debaixo dos meus pés, sujeito a mim. Quando o Senhor vier, ele não virá apenas julgar, vai apropriar-se da terra que por direito lhe pertence. Sua voz é como de muitas águas. A voz do Senhor é solene e séria. Quando ele fala, tudo desperta. Depois de ouvir a sua voz, João caiu como morto. A voz do Senhor abala os fundamentos dos homens. Quando Deus fala, o mundo se abala. Quando o Senhor fala, as fortalezas do diabo caem por terra. Ele está sustentando as 7 estrelas. Verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na mão do Senhor havia 7 estrelas. O versículo 20 explica que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra anjo no original significa mensageiro. Não se trata, portanto, de anjos celestiais, mas de homens enviados pelo Senhor como mensageiros a cada igreja. Como mensageiros, eles são porta-vozes do Senhor. Poderíamos dizer que são os pastores ou presbíteros, mas a Bíblia não diz isso. Nem sempre os que têm o título são aqueles que carregam no coração a igreja. Não é por ter o título de pastor ou presbítero que o Senhor o reconhece como sendo o anjo da igreja. O anjo da igreja é alguém que ouve de Deus, que é porta-voz de Deus, que participa do conselho de Deus. Por ser representado por um anjo, é alguém que tem uma visão celestial e está posicionado nos lugares celestiais. É alguém que tem um encargo e não apenas o cargo. Se há anjos, a igreja prospera. Entretanto, se há apenas pessoas portadoras de títulos ocupando cargos, a igreja definha. Essas estrelas estão nas mãos do Senhor. Então, como líderes, precisamos estar conscientes de que o Senhor não somente passeia entre os candeeiros, mas também nos carrega nas mãos. Na sua boca, uma espada de 2 gumes. Veja que Cantares diz que o seu falar é muitíssimo doce e que ele é totalmente desejável. Segundo Lucas, todos se maravilhavam com as palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Apesar de o seu falar ser doce e cheio de graça, ainda assim é uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra do Senhor liberada entre nós, é a palavra do Cristo ressurreto e glorificado. Seu rosto brilhando como o sol. Cantares diz que a sua face é rosada, mas agora o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia. Quando Moisés contemplou a face de Deus, o seu rosto resplandecia. Não percebemos, mas cada vez que nos colocamos diante de Deus, algo da sua glória está sendo infundido em nós. Talvez hoje nossa face natural não manifeste essa glória, mas chegará a hora em que a glória dos filhos de Deus se manifestará
e a glória do Senhor que está sobre nós será vista. Moisés contemplou o Senhor e o seu rosto resplandeceu. Nós o contemplaremos pela eternidade afora e seremos participantes da sua glória. A glorificação nada mais é do que contemplá-lo. No dia em que o virmos face a face, seremos tal qual ele é. Por isso ansiamos por esse dia. Aleluia, Maranata. Nós podemos contemplá-lo porque ele é fogo e nós também. Na sua vinda, as tribos da terra o contemplarão. Contudo, em vez de se alegrarem, chorarão e prantearão, porque não conseguirão vê-lo. A sua face é como o sol ao meio-dia. Ninguém consegue olhar para o sol ao meio-dia. Somente os limpos de coração verão a Deus. Aleluia. Senhor, que os nossos olhos espirituais, nesses dias de jejum, sejam iluminados para contemplar a beleza do Senhor, para perceber o Senhor passeando entre nós, no meio da igreja, possamos nos render a Ele, possamos nos apaixonar por Ele cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço. Amém e amém.